Fala galera, beleza? Boa noite. Aqui professor Rafael Rebouças, professor de matemática, para a gente dar continuidade, dar início ao nosso curso médio básico. Um curso que vai trazer fundamentos básicos que você necessita para resolver questões principais de vestibulares, particulares, Enem e UES, e além desses conteúdos, conseguir resolver questões mais complexas. Então a gente vai dar continuidade hoje e vai abordar os principais temas, ok? Hoje a gente vai começar com alguns fundamentos básicos da geometria, como segmentos proporcionais, algumas questões de teorema de Tales, algumas questões bem básicas de geometria para a gente dar início a esses principais fundamentos, beleza? Então vamos lá começar? Tudo ok? Para quem está com material aí, quem já teve acesso a esse material, algumas questões no nosso slide, ele vai estar a questão enumerada pelo slide e a questão enumerada pelo módulo, pelo TDzinho do curso médio básico, valeu? Então vamos lá dar início à primeira questão. Primeira questão que a gente vai resolver é a questão 3 do TD médio básico, ok? Então, se você tiver com ele, pode dar uma olhadinha lá. É a questão que fala sobre teorema de Tales. Então, vamos ver o que a questão diz. Ela fala o seguinte: duas avenidas partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas medem 50 metros e 80 metros, respectivamente. Na segunda avenida, os quarteirões determinados medem 60 metros e x metros, respectivamente. O que é que a gente tem que fazer? Sempre que a gente tem retas paralelas, um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, eles determinam segmentos proporcionais. E a gente pode aplicar de maneira bem simples, bem fácil, o teorema de Tales. Como é que ficaria a nossa questão? A gente tem aqui duas avenidas partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Ou seja, assim que ele cortar essa rua paralela, essa avenida vai determinar duas frentes para cada um dos quarteirões. Então, a gente tem aqui, partindo de um mesmo ponto A, e aí essas avenidas, elas vão passar determinando dois quarteirões. Vamos chamar aqui de quarteirão A e quarteirão... Johnny? Galera, tá ouvindo aí? Só um instantinho que a gente teve um problema técnico. Tudo ok? Show. Voltamos. Então, eu tenho dois quarteirões aí. O primeiro que eu vou chamar de quarteirão A, ok? E o segundo que eu vou chamar de quarteirão B. O que é que a questão está dizendo? No primeiro quarteirão, é determinado pela primeira avenida 50 metros. Então, vamos dizer que esse pedaço aqui no quarteirão A, ele é exatamente 50 metros, ok? E no segundo, a mesma avenida determina 80 metros. Massa. Na segunda avenida, os quarteirões determinados medem 60 metros. Então, o primeiro é 60 metros. E o segundo mede exatamente quanto? É o que ele quer, x metros, ok? Sempre que a gente tiver teorema de Tales, a gente vai fazer uma coisa bem simples. A gente vai fazer a razão de cada segmento correspondente. Ou seja, se na primeira avenida eu fiz a razão do quarteirão A pelo quarteirão B, lá na segunda avenida, a razão do quarteirão A pelo quarteirão B, essa razão vai ser igual. Então, eu posso igualar e aí fazer a propriedade de meio pelos extremos, ok? Então, vamos lá. Pegando a avenida A, o que é que eu tenho? Eu posso pegar o 50 dividido pelo 80, 50 dividido por 80, e aí no quarteirão de baixo eu posso pegar o 60 dividido pelo x. Duas razões. Cuidado! Se eu peguei na primeira avenida quarteirão A dividido pelo quarteirão B, ou seja, o numerador de cima é o correspondente ao quarteirão A e o denominador, que é o de baixo, é o correspondente ao quarteirão B. Logo, a próxima razão, a segunda razão, também tem que ser o quarteirão A no de cima e o quarteirão B no de baixo, ok? E aí agora a gente faz simplesmente a propriedadezinha meio pelos extremos. Multiplica aqui cruzado e a gente vai ter o seguinte.
50 vezes x é 50x, não é isso? Professor, mas eu posso simplificar 0 com 0? Pode. 0 do 50 com 0 do 80, fica só 5, fica mais fácil. 5 vezes x dá 5x. 6 vezes 8 dá 48. 60 vezes 8 vai dar o quê? 480. O 5 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, e aí basta eu dividir 480 por 5, a gente vai ter exatamente 96 metros. Então, esse quarteirão B, o pedaço que corresponde ao quarteirão B na segunda avenida, é exatamente 96 metros, que é o nosso item D. Beleza? Tranquilo? Primeira questãozinha de Teorema de Tales, questão fácil, mas é uma questão muito fundamental, questão que cai muito nos vestibulares. Ela parece fácil, às vezes você cai numa casquinha de banana ou outra, mas a gente tem que saber fazer a razão de maneira certinha, beleza? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão, ela é a questão 2 também do TD médio básico, ok? Então acompanha comigo. Considere um triângulo ABC e o ponto D médio do lado AC. O que é ponto médio, professor? Ponto médio é o ponto que está exatamente no meio do segmento, ou seja, é um ponto colocado sobre o segmento que a distância dele para cada uma das extremidades é a mesma, ou seja, ele parte o segmento ao meio. Então, vamos lá. Ele fala que tem um triângulo ABC, e aí o ponto D é o ponto médio do lado AC. Vamos fazer aqui um triângulo ABC, ok? Vamos considerar que aqui embaixo é o A, aqui em cima é o B, e aqui do lado é o nosso ponto C, beleza? E o ponto dele é o ponto médio do lado AC, ou seja, ele está sobre o segmento AC, dividindo esse segmento em dois pedaços do mesmo tamanho, dois segmentos congruentes. Até aí, show de bola. Sabendo que os segmentos BD e DC têm comprimentos iguais, opa, então o BD vai ser dos vértices lá de cima do triângulo até esse ponto médio. Ele fala que o segmento BD e DC têm comprimentos iguais, ou seja, que o ângulo BCD também mede 65. Então, eu tenho mais duas informações. Além desses segmentos AD e DC serem congruentes, o segmento BD ele também é congruente ao DC. Isso faz com que os três segmentos sejam todos congruentes entre si, beleza? Professor Massa, tem um negócio aí que parece que eu já vi. Quando é que acontece isso? Quando é que o ponto médio ele divide em dois segmentos iguais e o segmento que vem lá de cima também é igual a esses dois. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando esse triângulo ele é retângulo, ok? Porque sempre que eu tenho um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, tanto esse segmento do B para o D, quanto do A para o D, quanto do C para o D, eles vão valer raios da circunferência, ok? Então, nesse caso, eu tenho um triângulo retângulo. E aí já matou o que eu quero. O que é que ele pergunta? Qual é a diferença entre as medidas dos ângulos CBD e DAB? Ou seja, CBD, eu vou chamar ele bem aqui ó, de X, ok? E o ângulo DAB, eu vou chamar ele aqui no cantinho de Y. Qual é a relação que eu tenho? Primeiro de tudo, se você prestar atenção no triângulo BCD, olha aí, triângulo BCD, esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo ele é um triângulo isósceles. Qual é a principal propriedade do triângulo isósceles? Os ângulos são congruentes, ou seja, se esses dois lados são iguais, quer dizer que esse lado igual a esse, corresponde que o ângulo x vai ser exatamente igual ao ângulo de 65 graus. Então, aí a gente já matou o x, que equivale exatamente a 65 graus. Show? Tranquilo. Professor, e agora o y? O que é que eu vou fazer? Agora eu vou reparar o triângulo ABC, o triângulo maior. Eu vou lembrar de uma coisa importantíssima. Sempre que você tiver questão de triângulo, o que é que eu tenho que lembrar? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus, ok? Então, eu vou usar esse fundamento para conseguir descobrir o meu ângulo y. Eu tenho no triângulo grande o ângulo y, o meu